Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite e parabenizar a escola pela excelente iniciativa, o seminário de altíssimo nível. Vou começar brevemente com uma apresentação sobre a minha instituição, a Transparência Internacional, porque talvez não seja ainda do conhecimento de todos, porque, apesar de ser hoje a principal entidade no mundo dedicada a essa causa, a causa da luta contra a corrupção, nós ficamos por quase 10 anos sem presença no país. E as pessoas até brincavam conosco e sempre falavam, mas um mercado tão bom para vocês e vocês ficaram 10 anos sem presença no país. De fato, infelizmente, um mercado bom para o tema anticorrupção, um mercado pujante, e talvez agora o boom desse mercado nesses últimos 5 anos de Operação Lava Jato. Isso chamou a atenção do mundo, chamou a atenção da Transparência Internacional, evidentemente, mas já era um projeto da organização retomar essa presença no país. Nós tivemos um capítulo aqui, a Transparência Brasil, que é uma entidade que ainda existe, foi fundada por um jornalista muito conhecido, Cláudio Abramo, recentemente falecido, mas que hoje não tem qualquer ligação com a Transparência Internacional. Essa entidade global ela foi criada em 1993, portanto, ela acaba de cumprir 25 anos, por um alemão, Peter Eigen, que era ex-diretor do Banco Mundial, ajuda ao desenvolvimento, trabalhando na região da África, no continente africano, e vendo a experiência ali daquele recurso da ajuda ao desenvolvimento, indo direto para o ralo da corrupção, para enriquecer famílias de ditadores, sem resultar em qualquer progresso econômico e social, e um grande tabu dentro do Banco Mundial para tratar do tema, naquele momento. E, não vendo espaço para tratar do tema, ele abandona a instituição e funda, em 1993, em Berlim, a Transparência Internacional, onde lá temos até hoje o nosso secretariado e, hoje, uma rede já em 110 países de presença da Transparência Internacional, aqui na nossa região das Américas e em 16 países. É uma entidade com atuação absolutamente apartidária e focada nas causas estruturais do problema da corrupção, um enfoque sistêmico de combate à corrupção. Ela é conhecida principalmente por esse índice, o Índice de Percepção da Corrupção, que é hoje a ferramenta mais longeva, ela foi criada em 1995 e mais abrangente de medição da corrupção no mundo. São 180 países e territórios do IPC, o Índice de Percepção da Corrupção. E o próprio nome já diz, é um índice que trata dessa medição através de um aproximador, um proxy, que é a percepção. Por quê? Porque medir um fenômeno que é, por natureza, oculto, é, por si só, um grande desafio. A gente fala que a corrupção que nós podemos medir, enxergar e medir empiricamente é a corrupção que deu errado. A corrupção que deu certo ou está dando certo, ela ocorre, está ocorrendo abaixo do radar e só pode perceber e verificar quem, de fato, está participando. Então, por isso, nós utilizamos a percepção da corrupção, e não é a percepção da população em geral, é a percepção de especialistas, normalmente estudiosos do país, acadêmicos ou pessoas do mundo dos negócios. Bom, onde que está o nosso país aqui? Pode ser um teste oftalmológico gratuito aqui para vocês, mas eu posso ajudar. O Brasil está na 96ª posição. Em 180 países nós temos aí essa posição não muito de nos orgulhar, da posição 96. O Brasil vem de uma trajetória de queda nos últimos 5 anos, desde 2012, que nós mudamos a metodologia. É possível fazer uma análise histórica do desempenho dos países, e é um dos países que mais perdeu posição. Mas isso quer dizer que tem mais corrupção durante esse período, justamente da Lava Jato? Claro que não. É sempre a pergunta que nos vem pela imprensa: tem mais corrupção porque tem mais percepção da corrupção? Não. Os países, efetivamente, que começam a confrontar o problema de uma maneira mais contundente, o primeiro resultado, a consequência de curto prazo, é justamente uma piora da percepção da corrupção, pela simples razão que ela se torna mais visível. Mas o que costuma ocorrer também é que, em algum momento, se o país persiste nesse empenho, essa curva ela tem um ponto de inflexão e começa a se transformar a percepção de corrupção em mais controle da corrupção.
Infelizmente, nós ainda não vimos esse ponto chegar. O país despencou no último resultado 17 posições, foi o pior desempenho do país. Na semana que vem, já os convido, no dia 29 de janeiro, lançamos o índice mais atual. Nós vamos lançar aqui em Brasília, no dia 29, no Hotel Mercury, às 8 da manhã, um evento para lançar o novo resultado do Índice de Percepção da Corrupção 2018. Bom, mas nós viemos aqui no painel com enfoque, a pedido dos organizadores, sobre o aspecto internacional da luta contra a corrupção, a cooperação internacional, e eu trouxe algumas reflexões iniciais e um estudo específico da Transparência Internacional que diz respeito ao tema. Mas, entrando nessas reflexões, quais foram alguns avanços e retrocessos recentes, digo, do último ano, que nos chamou a atenção, alguns fatos com respeito a isso. O primeiro deles é a própria Lava Jato. Talvez não exista paralelo hoje no mundo um escândalo, uma investigação criminal com tanta cooperação internacional, com tantas jurisdições. São dezenas de jurisdições cooperando para a elucidação desses fatos, mas também a forma de atuar da Lava Jato, a forma de atuar dos procuradores, dos policiais, da forma de atuar como força-tarefa, está sendo emulado por outros países. O Brasil saiu de uma percepção de um exportador de corrupção para a percepção de um exportador de uma fórmula, de uma estratégia bem-sucedida de corrupção, que está sendo emulado principalmente na nossa região, na América Latina. Então, talvez, como um ponto aí a se destacar positivo na cooperação internacional, é o próprio efeito Lava Jato. Foi também muito importante que ocorreu no ano passado, que a Cúpula das Américas, que ocorreu em Lima, em abril, que é o principal encontro de chefes de Estado da nossa região, das Américas, ela, pela primeira vez, esse encontro teve como tema central o combate à corrupção. O tema da Cúpula das Américas em Lima, de 2018, foi justamente a governança democrática contra a corrupção. Outro aspecto importante foi uma resolução que saiu no início do ano passado, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, vinculando a grande corrupção a um vetor sistêmico de violação de direitos humanos. Isso foi uma decisão histórica, inédita, de uma comissão, de um órgão multilateral, vinculando a essas duas, o fenômeno da corrupção com violação sistêmica de direitos humanos e recomendando o sistema interamericano a tratar sempre em relação ao outro. O combate à corrupção ele está vinculado à agenda da promoção dos direitos humanos. Pela primeira vez também, o Conselho de Segurança da ONU tratou do tema de combate à corrupção. Ele tratou do tema da Venezuela sob a ótica da corrupção, inclusive trazendo o caso Odebrecht, que foi trazido numa reunião do Conselho de Segurança da ONU no ano passado, vinculando também a sustentação de uma ditadura com esquemas de grande corrupção para alimentar aí o sistema ditatorial na Venezuela. Por outro lado, nós tivemos também ameaças, retrocessos importantes, aqui ainda na nossa região, agora na América Central, com a muito bem-sucedida Comissão Internacional na Guatemala contra a corrupção e a impunidade na Guatemala, a chamada CICIG, que foi uma experiência muito bem-sucedida, de uma intervenção das Nações Unidas, um apoio das Nações Unidas para que as autoridades locais na Guatemala pudessem confrontar esses esquemas de grande corrupção com a atuação de magistrados e procuradores internacionais. O líder, o comissionado Iván Velásquez, um colombiano, fez um trabalho extraordinário, reconhecido mundialmente, e foi expulso da Guatemala recentemente, e a própria comissão agora está numa situação sub judice e foi expulsa pelo presidente, mas uma decisão recente do Tribunal Constitucional da Guatemala está lutando aí para reverter essa decisão. Mas uma experiência muito bem-sucedida, tão bem-sucedida que foi expulsa da Guatemala por um governo que quer manter o status quo. A MESSE também foi inspirada na CICIG, agora em Honduras, e também está caminhando
para ter o mesmo destino da CICIG, sob forte ameaça do governo hondurenho. Nós tivemos... aqui está errado ali, a resolução dos direitos humanos, na verdade eu citei, algo positivo, mas tivemos uma declaração no ano passado também do Trump falando que o FCPA é uma porcaria de uma lei, né, e nada ajudou o principal diploma do combate à corrupção transnacional, do suborno transnacional, uma declaração do presidente americano. E, em geral, a crise do multilateralismo, infelizmente, parece que o Brasil começa a adotar também uma linha de questionamento e de oposição aos nossos sistemas multilaterais, e que tantos exemplos deram da importância do enfrentamento da corrupção como um fenômeno multilateral, um fenômeno globalizado. E aí eu queria passar agora para um estudo específico da Transparência Internacional. Nós publicamos no ano passado, nós publicamos já 12, essa é a 12ª edição, de uma avaliação da aplicação da Convenção da OCDE contra o suborno transnacional, que é, talvez, hoje a convenção mais importante. As outras, cada uma tem a sua importância. A OEA, da nossa região, é a primeira convenção internacional anticorrupção, é a da OEA, mas a Convenção da OCDE ela trata muito da responsabilidade dos países ricos. Eu mostrei no nosso índice de percepção da corrupção o nosso sul global ali todo vermelho e os países envolvidos, ricos, amarelos. Mas, quando nós vamos ver a responsabilidade dos exportadores da corrupção, aí a história se inverte. Aí nós vemos a atuação leniente com a corrupção de países ricos, importantes, que limparam a corrupção em seu território, mas fecham os olhos ainda para a exportação da corrupção nos países em desenvolvimento, nos nossos países, na América Latina, na África, e isso é o que esse relatório tenta chamar a atenção, e diante da responsabilidade de 44 Estados-partes da Convenção da OCDE, que cumpriu recentemente 20 anos. Então, esse é o 12º dos nossos relatórios, foi publicado no ano passado. Outra vez, aí, mais um teste oftalmológico. O país que mais teve... Aqui são 4 categorias de aplicação da Convenção. Aplicação ativa, mais em cima, aplicação moderada, aplicação limitada, aplicação baixa ou nula da Convenção. Nós tivemos aí, na verdade, no apanhado geral, na média, esses países se anularam. Os que pioraram e que melhoraram, na verdade, da última edição da nossa avaliação, em 2015, não houve melhora na média geral. Essa média ela é ponderada pelo share de exportações de cada país. Então, um país com mais share de exportação, que exporta mais no comércio mundial, ele tem, proporcionalmente, também responsabilidades de investigação de um número maior de casos, ponderado por esse fator econômico do share de exportações mundiais. Mas, se pegar o total, não houve melhora, mas o que foi importante nesse caso é que o nosso país, sim, melhorou, e melhorou significativamente nesse caso. Saímos da posição de baixa ou nenhuma aplicação para uma categoria de aplicação moderada. O Brasil só não foi o que mais melhorou nesse desempenho, porque Israel é que teve o maior salto, saiu também da categoria mais baixa e foi diretamente para a categoria mais alta da aplicação. Noruega também melhorou, foi para a categoria mais alta, junto com a Itália. Depois, a Suécia e Portugal vieram para a mesma categoria hoje que o Brasil, que é a categoria moderada. Argentina e Chile, na nossa região, também melhoraram, saíram da posição mais baixa. Deixa eu ver se eu posso apontar aqui. Saíram da posição mais baixa, Argentina e Chile, para a posição logo acima. E quem piorou, do lado de cá, foi a Áustria, o Canadá, que já tinham posições moderadas, baixaram para limitadas. A Coreia, da segunda pior, passou para o nível mais baixo. A Finlândia também uma queda significativa. O que isso diz respeito? Bom, aqui tem o quadro geral, aqui são só as movimentações, o primeiro slide, aqui dá para ver quais são os países em cada categoria. Muito rapidamente, então, para ter uma ideia dos países com aplicação efetiva, ativa,
São 7 países e eles detêm 27% das exportações mundiais. Alemanha, Israel, Itália, Noruega, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Aplicação moderada, Austrália, Brasil, Portugal e Suécia, 3,8% das exportações, um valor marginal. E aqui nas categorias mais abaixo, não vou citar todos, mas a gente vê aqui países importantes ocupando essas posições: Canadá, Áustria, Holanda, Nova Zelândia. Nova Zelândia é o país hoje com menor corrupção no índice de percepção da corrupção, o mais baixo do mundo no seu país, mas na hora das empresas trabalharem fora, aí dançam conforme a música, né, do local, como é feita os negócios sujos no país onde elas atuam. Agora, a categoria mais baixa, essa sim, detendo quase 40% do share de exportação mundial, nós temos países como Bélgica, países como Japão, Espanha, nessa categoria, Irlanda. Então, não são, a própria Dinamarca, também, que está entre os países menos corruptos, com uma posição vergonhosa, efetivamente fechando os olhos sobre a atuação corrupta das suas empresas nos países exteriores, nos países estrangeiros. Então, esse foi o resultado, um raio-x do resultado brasileiro, o nosso share, né, modesto, de 1,1% das exportações mundiais, mas nós tivemos, nesse período de avaliação, nós tivemos 9 investigações iniciadas, relevantes. Nós tivemos um caso, um major case iniciado, foi o caso da Odebrecht. Nenhum outro caso, além do major case, não teve outros de menor envergadura que foram computados. Um major case concluído, um caso relevante com sanção. Não foi Lava-Jato aqui, foi o caso da Embraer, esse que foi contabilizado. E nenhum outro caso concluído com sanções. Sanções especificamente a crime de suborno transnacional. Não quer dizer que as empresas que participaram do esquema Lava Jato não foram sancionadas. Elas foram sancionadas, mas não especificamente sobre o crime de corrupção transnacional, que está tipificado no nosso Código Penal. Nós temos isso já há algum tempo para os indivíduos, para os executivos, mas as empresas também, na lei anticorrupção, elas têm que responder por o crime contra a administração pública estrangeira, o crime de suborno transnacional. E o Brasil ainda não tem uma aplicação realmente ativa, melhorou, começa a melhorar, mas ainda tem muitas barreiras, muitas dificuldades para aplicar a própria lei. As recomendações, então, desse relatório, especificamente para o caso brasileiro, são as equipes conjuntas de investigação, são as forças-tarefas internacionais, facilitar esse instrumento, legislar e estabelecer uma legislação específica à proteção do denunciante, ao whistleblower, né, de suspeita de irregularidade, chamado whistleblower, aprofundar a transparência das decisões dos acordos e acordos de leniência. O Brasil contabiliza muito bem, tem uma contabilidade muito boa e transparente sobre a cooperação internacional, inclusive fazendo referência ao trabalho do DRCI, também da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, mas ainda os acordos, a gente ainda acha que tem que ter um aprofundamento dessa transparência, melhorar a cooperação entre os órgãos encarregados de combater a corrupção transnacional. Então, essa harmonização tão esperada entre DRCI e a Secretaria de Cooperação Internacional, Ministério Público Federal e Ministério da Justiça, essas instâncias tão importantes, elas têm que se comunicar melhor e dialogar e melhorar essa engenharia institucional no país. Por fim, aumentar a utilização dos mecanismos de cooperação internacional para investigar irregularidades cometidas por empresas brasileiras no exterior. Bom, aí já caminhando para o final, eu queria chamar a atenção do caso Odebrecht, algo específico, acho que é uma plateia aqui muito relevante para talvez refletir sobre essa situação insólita que o país hoje, a partir
assinatura do acordo de leniência da Odebrecht e das limitações nesse acordo para a transmissão da informação a outros países, que essa transmissão da informação ela é condicionada ao país receptor, ele estender a leniência da empresa ou ele próprio entrar em acordo com a empresa, ou seja, ele abrir mão de processar e punir a empresa ou entrar em acordo com a empresa. Então, tem que assinar um termo de limitação do uso da prova para receber as informações das autoridades brasileiras. É compreensível, razoável o argumento de que a empresa não colaboraria se ela não tivesse uma proteção de ser processada sistematicamente em todas as jurisdições, as 12, pelo menos, jurisdições que ela confessou os crimes. É compreensível, do ponto de vista do negociador. Agora, explicar para a população da Venezuela, por exemplo, que o Brasil vai ficar depositário de segredos, de crimes cometidos pela sua ditadura, indefinidamente, porque as autoridades lá não querem cooperar, elas não vão limitar o uso da prova simplesmente porque elas não querem receber a informação, porque elas não querem investigar suas autoridades, não querem punir. Qual que é como é o desfecho disso, portanto? A autoridade brasileira, o Brasil fica como depositário de segredos de crimes internacionais envolvendo ditaduras que estão violando direitos e tudo mais. Então, é uma situação para ser debatida no nosso país, do nosso ponto de vista, e talvez uma pressão para que haja, pelo menos, a abertura do sigilo nos países em que não haverá resposta das autoridades locais. É algo que a gente queria trazer mais forte para o debate nacional como uma responsabilidade do nosso país. Bom, não sei se eu tenho ainda alguns minutos para tratar muito brevemente da nossa agenda, que é agora falar um pouco de algumas soluções, olhar para frente, que foi uma tentativa que a Transparência Internacional liderou junto com a Fundação Getúlio Vargas no ano passado, que foi a construção de um novo pacote de medidas a partir da experiência das 10 medidas, que teve um grande mérito, que foi finalmente colocar na discussão nacional sobre corrupção, tirar o foco do japonês da federal para colocar o foco nas discussões das soluções, as raízes do problema da nossa corrupção sistêmica, mas que também foi limitada por ser a visão de uma só instituição, do Ministério Público Federal, e, dessa forma, não agregava outras abordagens tão importantes no combate à corrupção que não fosse pela via persecutória, pela via penal. Mas, de toda forma, com grande mérito de trazer essa discussão tão necessária e que foi abortada de uma maneira tão prematura pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, vão se lembrar, foi na madrugada do acidente da Chapecoense, às 3 da madrugada, aquele pacote foi simplesmente jogado na lata do lixo, não sobrou praticamente nada dele, e uma discussão tão importante para o país ficou ali abandonada. Então, nós nos propusemos, junto com a Fundação Getúlio Vargas, a convidar a sociedade de uma maneira ampla, plural, a construir esse novo pacote, que nós consultamos 373 instituições brasileiras, convidamos 192 especialistas, redatores e revisores de cada uma das medidas, colocamos na internet, foram quase 1.000 usuários ativos cadastrados, deixaram quase 400 propostas, e durante 18 meses nós juntamos essa inteligência coletiva nesse processo de legislação colaborativa para um resultado final, que foram, na verdade, isso está desatualizado, o slide são 70 medidas anticorrupção, são projetos de lei, propostas de emenda constitucional, resoluções administrativas, que hoje são consideradas o maior pacote anticorrupção já desenvolvido no mundo e feito pela sociedade brasileira. Então, a nossa esperança é que isso possa caminhar para a aprovação no Congresso Nacional, agora um Congresso renovado, não sei se para melhor ou para pior, mas renovado com o discurso anticorrupção. Agora tem uma agenda feita pela sociedade, um compromisso desses candidatos para que nós possamos avançar nas reformas tão necessárias para atacar as raízes da nossa corrupção sistêmica. Bom, eu não vou entrar em detalhes, eu queria só terminar com uma mensagem positiva, que eu acho que foi talvez o dado que nós recebemos,
que mais nos deu esperança no ano passado foi uma pesquisa que nós fizemos, é o Barômetro Global da Corrupção. E uma das perguntas era se o cidadão acreditava que ele podia fazer a diferença no combate à corrupção individualmente, se ele sozinho poderia dar sua contribuição e fazer a diferença. E o resultado brasileiro, 83% dos entrevistados responderam que acreditavam que poderiam fazer, o cidadão comum poderia fazer a diferença nessa luta. Esse foi o resultado de um compilado do Caribe e América Latina, foi o resultado mais alto em toda a América Latina e Caribe. Depois, nós fizemos o agregado de todas as regiões, foram 77 países. Dos 77 países, esse foi o resultado mais alto. É o resultado mais alto no mundo, nessa amostra global de 77 países. Hoje, talvez, o cidadão brasileiro seja aquele que mais acredita no seu potencial e no seu papel de lutar contra a corrupção. Então, isso nos dá esperança e é um compromisso de canalizar essa força da sociedade brasileira para algo realmente transformador. Então, com essa mensagem alvissareira e esperançosa que eu queria terminar a nossa contribuição. Muito obrigado.